como que eu possuo? Já que Deus falou, ô Josué, tem muita terra para ser possuída, não conquistada. Possuída é diferente, possuir e conquistar. Herdar é diferente do que você trabalhar. Tá bom, então como? Qual que é o caminho, 7 passos? Qual que é o norte para eu possuir tudo que Deus provê para mim hoje? Para que eu não fique mais ansioso, impaciente, sofrendo, dolorido, seja o que for. Como que eu faço para possuir? Se é verdade o que Deus falou, que a gente já foi abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, desde a fundação do mundo. O que você precisou hoje, Ele viu desde a fundação do mundo e fez provisão. Mas eu fiquei ansioso, eu não confiei em Deus, eu fui fazer pelo meu caminho, procurei um atalho, quebrei a cara. Mas estava pronto. Era possuir. Como? Então é isso que a gente vai tentar responder hoje. Esse texto aqui tem uma chave ali em cima, tá vendo? Então quando você dá uma chave, significa que você consegue abrir uma porta, abrir alguma coisa. E esse texto, gente, ele é uma chave que nos abre, descortina na nossa frente uma realidade que vai servir para sempre na sua vida. Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, quem que é esse cuja ofensa fez com que a morte reinasse? Adão, tá claro? Se pela ofensa de um só, que foi Adão, a morte entrou na raça humana. O vovô lá, ele pecou e a gente paga por isso. Se pela ofensa de um só a morte reinou, guarda esse verbo, reinou, o cara vai no pico do Everest, a morte consegue alcançar ele lá. O cara vai lá visitar o Titanic a sei lá quantos quilômetros de profundidade, a morte pode pegar o cara lá como já pegou um bilionário aí. O cara ele pode se enfiar onde for, a morte reina. A morte reina. E a morte reina, porque pela ofensa de um, a morte passou a reinar. Agora tem o contraponto desse texto. E outra coisa, a morte reinou. Passado. Não fala nesse texto aqui que a morte reina. A morte reina para quem não tem a vida. Mas para quem está na segunda parte desse texto, a morte não precisa reinar. Muito mais os que recebem duas coisas. A abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Então aqui está falando que morte reinou, morte, como eu falei aqui, e agora está falando que existe uma outra possibilidade de reinar. Não há mais a morte, mas eu e você, nós podemos reinar no céu. Lê o texto. Aqui. Nós podemos reinar aqui. Rei, rainha. Ele não é influenciado, ele influencia. Entra hoje o rei Charles III num recinto, num salão, num palácio. Dias, meses antes, o cerimonial tem que ficar sabendo que ali vai entrar um rei e tudo vai ser preparado para o rei. O rei já influencia aquele ambiente mesmo antes dele chegar lá. Então o rei não chega lá e aí ele tem que se adequar ao ambiente. Onde que é o banheiro, por favor? Não sei se rei vai no banheiro, acho que vai, né? Mas o ambiente é influenciado pelo rei, porque o rei reina. Ele não é influenciado pelo ambiente, ele influencia. Você pega um termômetro, o termômetro vai te dizer a temperatura que está, não é isso? Você põe o termômetro debaixo do braço, no ouvido, tem moderno agora, você põe na testa, ele vai te dizer a sua temperatura, certo? Ele vai reagir à sua temperatura. É tanto. O fogão lá, o termostato do fogão, você determina a chama. Ele não vai te dizer que temperatura, você determina, fogo alto, fogo médio, fogo baixo. Então o rei, ele não é termômetro, ele não é influenciado pelo ambiente. Não, ele é termostato, ele influencia. Então esse texto está falando que a morte reinou, mas agora tem alguma outra coisa, algum outro agente que pode reinar. E a Bíblia diz quem são. Muito mais, os que, não está falando da fauna, dos animais. Os que. O que é os que? Quem são os que aqui? Está se referindo a que tipo de ser? Ser humano. Então aqueles que, os que, presta bem atenção, recebem duas coisas. Tudo bem, abundância da graça e dom da justiça. Chave. Essa palavra que recebe
no grego, essa tal palavra é lambano. Essa palavra, ela é usada, para a gente ter uma ideia, quando Jesus conta uma parábola que um fazendeiro, ele foi para uma terra distante, ele arrendou lá a vinha dele para uns lavradores, e ele mandava de vez em quando alguém para vigiar como é que estava a fazenda dele. Aí eles espancavam uns, xingavam outros, tal. Aí o fazendeiro falou assim, vou mandar meu filho, eles vão respeitar. Chegou lá, a Bíblia diz que eles agarraram o filho dele e mataram. Como é que alguém agarra outro para matar? Aí vem cá, filho, deixa eu te dar uma facadinha. Agarra. Essa palavra receber, parece, né, no português, receber uma coisa passiva. Essa palavra não tem nada de passivo. Pelo contrário, essa definição, eu não estou inventando não é um floreamento, uma paráfrase, é a definição exata da palavra, é o seguinte, tomar posse, a gente está falando de posse. Deus falou para Josué, Josué, terra conquistada, mas tem muita coisa para possuir. Então essa palavra receber, não é simplesmente ficar de mãos espalmadas, não. Os que tomam posse com agressividade daquilo que está sendo oferecido. Então não é simplesmente fazer uma cara de franciscano, estender a mão, não, isso é quando você está disponível, eu quero, me dá 2, e um para viagem, certo? Então é tomar posse com agressividade, ou seja, é uma coisa ativa, é uma recepção ativa, você não é passivo nisso, você é ativo nisso. Então os que recebem, né, eu estou fazendo esse gesto com a mão, mas vocês vão ver que eu vou mudar. Mas os que recebem com agressividade aquilo que está sendo oferecido, o que está sendo oferecido nesse texto? São 2 coisas, a abundância da graça e o dom da justiça. Então a abundância da graça não é uma coisa que você mereça, é imerecido. Então Deus é um Deus generoso, que Ele é extremamente inesperado. A Bíblia diz que é aquele que é capaz de fazer tudo, muito, mais, abundantemente, além do que pedimos ou pensamos. Então não dá para medir, não dá para esperar uma coisa de Deus e achar que vem aquilo que você está esperando. Deus, Ele supera qualquer expectativa. Isso é graça. Isso é graça. Então, esse texto está dizendo o seguinte, os que recebem, ai Senhor, tem misericórdia de mim, pobre pecador, tu sabes que eu sou falho. Mano. Quando a gente ora assim, parece que você está querendo convencer Deus, sabe? Você está querendo fazer uma história triste, uma milonga, para ele ficar com dó de você e te dar alguma coisa. Não, gente, não é a postura. Deus, quando Ele te abençoa, não é pela misericórdia dEle, é pela justiça dEle. Ele te abençoa porque o Filho dEle morreu na cruz. É o Filho dEle que te transformou merecedor. É o Filho dEle que é a sua justiça. Então quando você vê que essa milonga, ó, Deus, sou um pobre pecador, tem misericórdia de mim, não precisa dar uma rosa, só uma pétala. Você está insultando tudo que Ele fez pela sua vida. Você está insultando, a Bíblia chama isso de insultar o Espírito da graça, pisar os pés do Filho do homem e você profanar o sangue da aliança. Mas se você agarra com agressividade a graça abundante, e qual que é outra coisa aqui? Dom da justiça. Justiça é ordem. As coisas na sua justa ordem, harmonia. Então Deus, Ele quer fazer na sua vida uma coisa em ordem, ordenada. Quando está falando do dom da justiça, é o presente da ordem. Está bagunçada a sua vida, a sua saúde, seus relacionamentos, seu emprego, sua profissão, sua carreira, está bagunçada? Deus, Ele quer colocar a ordem. Tem gente aqui da antiga, eu não sou, que tinha corrida maluca. E tinha um bonitão lá, esqueci o nome dele lá, que o carro dele às vezes ficava tudo, né, ele batia o carro, ele pegava o carro e fazia blum, 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 o carro ficava inteiro. Como é que é o nome dele? Alguém se lembra? Não? Ninguém lembra? Eu não lembro, né? Mas se alguém lembrasse, eu ia falar que você é velho. Mas enfim, a vida da gente está toda, né, toda destroçada, aí Deus pega e faz assim, blum, 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 e fica tudo bonito de novo. Isso é justiça, é ordem, é o que Deus quer fazer. Então vamos lá, a chave desse texto. A morte reinou. Pode ser que ela esteja reinando ainda para você. Pode ser que no lugar de você reinar sobre as tuas angústias, sobre a enfermidade, sobre a depressão, sobre a doença, sobre o relacionamento conjugal, o relacionamento com o filho, com o pai, sobre a tua carreira, sobre a tua profissão, sobre a injustiça, sobre o assédio moral. No lugar de você reinar sobre isso, está reinando sobre a tua vida. Você está acuado no canto, lá no corner, e está batendo em você e fala assim, ó, Deus, tem misericórdia de mim. Aí a morte está reinando. Só que se você entender que você tem uma graça abundante e o dom da justiça, e você tomar posse com agressividade, opa, virou a mesa, virou o jogo. Você reina. Eu não estou empoderando vocês não, viu gente? Eu não estou fazendo um discurso aqui, falando assim, olha, você vai um super-homem. Não é isso não. Eu estou querendo dizer que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele é videira, eu sou ramo, mas pera lá, o ramo dá fruto, por causa da videira. Então, deseje, queira
uma vida cheia de fruto, cheia de coisa boa, não porque você é o bonitão, é o santarrão, não é disso não. E não é porque você está determinando, você está mandando Deus fazer e Deus desfazer. Não, já foi conquistado. Ele se agrada disso. Ô Jesus, lá Jesus atravessando a pé o mar da Galileia. Olha que situação, é um feijão com arroz, né? É como trocar roupa todo dia. Não, Jesus andando sobre o mar. Olha o episódio, olha a coisa fabulosa, fantástica, extraordinária, única na história, na vida. Aí o Pedro falou assim, deixa eu brincar também. Ele não falou brincar. Posso ir também? Ele falou, vem. Porque Jesus gosta desse tipo de coisa. O Jabez é um cara maluco lá no Antigo Testamento, tem só 3 versos a respeito dele. Fala que ele pediu um monte de coisa absurda e Deus deu. Isso agrada o coração de Deus. Essa ousadia agrada o coração de Deus. Pô, Jonatas subiu com o servo dele e matou não sei quantos filisteus lá sozinho, na subida, hein? Né? Isso agrada o coração de Deus. Bom, então, a chave que está aqui. Se você tomar posse, nós estamos falando como que eu possuo. Se você tomar posse daquilo que está sendo oferecido, a abundância da graça e o dom da justiça, o jogo vira. Você reina sobre a morte não reina sobre você. Está claro isso?